Fala aí, galerinha do YouTube, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Essa daqui é a aula de número 18 e está sendo divulgada no dia 30 de novembro de 2020. Essa aula aqui é destinada para vocês do SEJA, mais especificamente das turmas dos blocos A1 e A2, certo? Acompanhe aí na sequência dessa videoaula do que se trata essa aula de hoje. Valeu! Bom, galera, dando sequência aqui à nossa aula, estamos aí apresentando para vocês um novo assunto, tá bom? Então, vamos prestar bastante atenção e a gente vai conseguir compreender muito bem isso daqui. Então, muito bem, essa aula é a aula de número 18, está sendo divulgada no dia 30 de novembro de 2020 para vocês dos blocos A1 e A2 do SEJA, tá certo? Nessa aula de hoje, galera, nós vamos ser introduzidos a um tópico muito interessante da língua inglesa. E esse daqui é apenas o primeiro integrante dessa família, a família dos modal verbs, tá certo? Que não há uma tradução específica para a gente entender em português, né? Mas são verbos modais. Eles existem para dar auxílio a um verbo secundário dentro de uma frase. E cada um desses verbos modais a gente vai acompanhar. O primeiro deles é o can. Ele tem uma função dentro de uma frase. Vamos nos ater principalmente ao nosso can, que é o nosso primeiro verbo modal. E ele dá a ideia de quê, galera? Dá a ideia de poder, de habilidade de fazer algo. E também, dependendo da frase, dá a ideia de permissão. Tá bom? Então vejamos aqui o can na sua forma afirmativa. Note que quando nós usamos o can, que é um verbo modal, ou até mesmo um verbo auxiliar dentro de uma frase, já que ele está auxiliando um outro verbo dentro da frase, nós vamos utilizar naquela frase um verbo secundário, certo? Que pode ser qualquer um verbo. Esse verbo secundário dentro dessa frase com can, ele vai vir na sua forma do infinitivo, porém sem o to. Porque nós sabemos que o verbo em língua inglesa ele está no infinitivo, na sua forma infinitiva, quando ele vem precedido, ele vem antecedido, né, de uma partícula que é a to, que nem a gente estudou lá no verbo to be, lembra? O verbo to be significa o verbo ser ou estar, está no infinitivo, né? O verbo to like, que é o verbo curtir ou gostar. Aqui, por exemplo, nessas frases, nós temos o verbo to speak, que é o verbo falar. Nós temos o verbo to dance, que é o verbo dançar. Nós temos o verbo to remove, que é o verbo remover. O verbo to draw, que é o verbo desenhar. E o verbo to play, que é o verbo jogar, brincar, tocar, né? Vai depender do contexto. Só que aqui, nessa frase, utilizando o can, como vocês podem visualizar já aí em azul, nós utilizamos esse verbo secundário no infinitivo, porém, nós excluímos a partícula to. Tá certo? Então vejamos aí os exemplos. Como é que eu construo a seguinte frase em inglês? Dizendo, eu posso falar inglês. Como ficaria essa frase em inglês na forma afirmativa utilizando o can? I can speak English. Eu posso falar inglês. Eu tenho essa habilidade, né? Já a Júlia, ela tem a habilidade de dançar forró. Ela pode dançar forró. Julia can dance forró. Tá bom? Forró só modifica um pouquinho a pronúncia, mas é uma expressão naturalmente brasileira e lá fora um estilo de música brasileiro. E lá fora eles não traduzem, tá bom? Você fala meio que americanizadamente forró. Tá certo? Os professores ou as professoras podem remover ou podem retirar, ou seja, eles têm a permissão, ou eles têm também esse poder, tá certo? Os professores podem remover um aluno que perturba, né? Um aluno que bagunça da sala, certo? Os professores podem remover um aluno bagunceiro da sala ou da aula, certo? The teachers can remove a disturbing student from the class.
tá certo? Os professores podem remover um aluno bagunceiro, um aluno que perturba da sala. Eles têm essa permissão, eles têm esse poder. Paulo pode desenhar muito bem, certo? Então Paulo tem a habilidade de desenhar muito bem. Paulo can draw very well, tá bom? She can play video games every day. Ela pode jogar videogame todo dia. Olha só, né? Ou ela tem a permissão dos pais, né? Caso ela seja menor de idade. Ou ela tem esse poder, né? Ela estudou, hoje em dia ela é uma adulta bem-sucedida, ela trabalha, paga suas contas e ela pode jogar videogame todo dia, tá bom? Então é basicamente isso, galera, tá certo? O can dá essa ideia de poder, de habilidade de fazer algo ou de permissão. Caso contrário aí, vocês não tenham entendido, basta dar uma reassistida na aula, certo? Revejam a aula que vocês vão compreender bem. Façam aí 5 frases utilizando o verbo can, o verbo modal can, mais um verbo secundário na forma afirmativa. Valeu, galera!